Piloto extremamente conhecido pelo seu carisma elevado e bom humor. Na hora te vem na cabeça quem? O Ozzy gente boa Daniel Ricciardo, o famoso Honey Badger. Sabemos da atual situação de Dani, os altos e baixos recentes, mas e ele no auge? Esse auge já chegou, passou, não deu frutos ou ainda está por vir? Hoje vamos dissecar ele que já foi promessa de campeão na Fórmula 1 e hoje passa por maus bocados no assento da sua McLaren, sendo constantemente superado pelo seu companheiro de equipe Lando Norris. É verdade que de hora em outra ele dá sorte, consegue um bom resultado aqui e ali, mas de longe ele tá para se igualar com o que ele já fez na categoria. Será que ele ainda tem lenha para queimar e calar a boca de todos os seus críticos? Você vai analisar a carreira do início, o meio e será agora o fim na McLaren? O começo do Ozzy. Daniel Joseph Ricciardo, nascido em 1º de julho de 1989 em Perth, Austrália Ocidental. Ricciardo começou karting aos 9 anos de idade, inspirado pelo seu pai, que na época participava de eventos de karting como membro do Tiger Kart Club, e entrou em inúmeros eventos de kart desde então. Em 2005 ele entrou para o campeonato Western Australian Formula Ford, conduzindo um Fórmula Van Diemen, terminando em 8º no final daquela temporada. Para a final da temporada, Ricciardo pilotou um outro Van Diemen de 13 anos ali de idade naquela época, conseguindo através de patrocínio da Sandown Raceway em Melbourne para competir na Fórmula Ford Nacional. Mas seu carro de tão velho era pouco competitivo e ele ainda terminou em 16º, 17º e retirou durante as 3 corridas do fim de semana. No ano seguinte, no entanto, ele ganhou uma bolsa para o Campeonato Asiático de Fórmula BMW com uma equipe chamada Eurasia Motorsport. Durante sua temporada de estreia, Ricciardo obteve 2 vitórias, ambos em Bira, e também conseguiu uma pole position em Zhuhai, na China. Ele terminou em 3º lugar no campeonato de pilotos com 231 pontos, 59 pontos atrás do campeão Earl Bamber. Em agosto daquele ano, ele foi convidado pela Motor World Racing para correr em um dos seus carros na Fórmula BMW britânica na 8ª etapa do campeonato. Apesar de abandonar na primeira corrida, Ricciardo recuperou para terminar em 8º na segunda corrida e levou 3 pontos no campeonato em sua única entrada naquele torneio britânico. No final do ano, ele entrou na final mundial de Fórmula BMW com a Fortec Motorsports, onde terminou na 5ª posição, 14 pontos do vencedor Christian Vietoris. Em 2007, o australiano competiu no campeonato italiano de Fórmula Renault, terminando em 6º lugar geral com um pódio. Ele passou para os campeonatos da Europa Ocidental e da Europa em 2008 e foi conquistando uma coroa. Ele ganhou o campeonato da Europa Ocidental e terminou em 2º lugar nesse da Europa, atrás de um piloto finlandês ali chamado Valtteri Bottas. Em 2009, Daniel confirmou seu lugar no famoso campeonato britânico de F3, totalizando 7 vitórias e vencendo o título. Em 2010, ele se mudou para a Fórmula Renault 3.5 com a equipe Tech One, onde ele dominou seu colega de equipe, o Brandon Hartley, até a última corrida em Barcelona, onde foi derrotado por pouco pelo seu rival russo Mikhail Aleshin. Ele também enfrentou o substituto de Hartley, o francês Jean-Éric Vernet, no final daquela temporada. Ele ganhou 4 corridas no total, incluindo uma em Mônaco. Em dezembro do mesmo ano, ele foi convocado pela Red Bull para fazer um teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, onde ele marcou alguns tempos muito promissores. Uma semana após o final de teste, a Red Bull confirmou que ele seria o 3º piloto da Toro Rosso para 2011, substituindo os pilotos principais Jamie Alguersuari e Sebastian Buemi em pelo menos uma das sessões de treino de cada GP por toda a temporada. Ricciardo participou das 9 primeiras etapas da temporada 2011 como 3º piloto da Toro Rosso. Com as suas atuações nos treinos, ele muitas vezes superou seus colegas de equipe, o Buemi e o Jaime, levando muitos a especular que Ricciardo substituiria um deles para a temporada 2012, talvez até mais cedo, no meio da temporada 2011, e foi justamente no restante da temporada de 2011 que Daniel Ricciardo estreou oficialmente como piloto da escuderia, a jornada do australiano na Fórmula 1. A Red Bull estava ansiosa para colocar Ricciardo em uma cadeira de corrida o mais rápido possível, entretanto, eles não estavam prontos para substituir Buemi ou Jaime na Toro Rosso. Em vez disso, optaram por patrocinar e ajudar financeiramente a equipe de retaguarda da HRT. Eles se dirigissem ali o Ricciardo para a segunda metade da temporada da Fórmula 1. Foi então anunciando que Ricciardo iria correr pela HRT na modelo F111.
substituindo Naren Karthikeyan a partir do GP da Inglaterra. Ricciardo foi parceiro de Vittorio Liuzzi dentro da equipe e correria em todos os grandes prêmios, com exceção do Grande Prêmio da Índia, onde Ricciardo daria lugar a Naren, devido às obrigações contratuais. As HRTs foram os carros mais lentos do grid, já que Ricciardo se classificou em último lugar, diretamente atrás do colega de equipe, o Liuzzi, para sua primeira corrida de Fórmula 1. Ricciardo terminou a corrida em último lugar, uma volta à deriva ali do companheiro de equipe Liuzzi, que terminou à sua frente. Ricciardo pretendia estar mais perto na frente para a próxima corrida na Alemanha. O australiano ficou melhor, ele foi apenas 2 décimos mais lento que Liuzzi na classificação, mas as HRTs ainda fizeram fila na parte de trás. Entretanto, com o companheiro de equipe Liuzzi se retirando da corrida, Ricciardo seria a única HRT a completar a corrida e inclusive ultrapassou a Lotus do Karun Chandhok pela primeira vez, não terminou em último aí nessa corrida. O resto de 2011 se mostrou uma temporada de estreia bem sucedida para Ricciardo, que constantemente superou seu companheiro de equipe mais experiente, tanto na qualificação quanto no desempenho de corrida, proporcionando a ele uma valiosa experiência inicial dentro da Fórmula 1. Logicamente, Daniel foi contratado pela Toro Rosso para a temporada 2012, se uniu ao francês e seu velho conhecido Jean-Éric Vergne, que estava competindo em sua primeira temporada. O carro da Toro Rosso, sendo muito melhor que o carro da HRT, deu para Daniel na primeira corrida em Melbourne um 9º lugar após um final dantesco de corrida, trazendo para casa seus primeiros pontos. Depois nada expressivo na primeira temporada e na primeira metade da temporada para o australiano, mas a partir da Bélgica o sempre sorridente Daniel terminou 5 vezes nos pontos e finalmente terminou a temporada de 2012 no 18º lugar. Ele marcou 10 pontos em comparação com os 16 de Vergne, perdendo aí o duelo contra seu rival direto, mas seu desempenho convenceu a Toro Rosso a mantê-lo para 2013, que seria um ano de mudanças para ele. O STR8 se mostrou melhor que o STR7 e Daniel tomou suas posições em comparações com Vergne. Seu início de temporada, no entanto, foi misto, pois ele contou com retiradas na Austrália e na Malásia, ambas as vezes com problemas de exaustor ali do carro. Vergne marcou seu primeiro ponto na temporada da Malásia na China. Daniel começou de um bom 7º lugar e terminou na mesma posição, seu melhor resultado até o momento. Mas um evento estava para mudar sua temporada. Durante esse fim de semana chinês, Mark Webber, de 36 anos, anunciaria sua aposentadoria. 3 candidatos fizeram fila para ocupar seu lugar, os 2 pilotos da Toro Rosso e o finlandês Kimi Raikkonen. A decisão seria tomada apenas no final do verão. Estava nas mãos dos 2 pilotos da equipe B da Red Bull duelar entre si e agarrar a vaga deixada para o Webber. A segunda parte da temporada foi melhor para o australiano. Ele terminou nos pontos 4 vezes e Vergne nenhuma. Motivado pela ideia de assinar com a Red Bull, ele terminou sua temporada em 14º lugar do campeonato, à frente do companheiro. Seduzido por este piloto, a Red Bull Racing decidiu confiar no australiano e o contratou para 2014 para substituir o seu compatriota Webber. A tarefa não seria fácil, pois ele se juntaria ao 4 vezes campeão mundial Sebastian Vettel. Nos touros de fato, o tão esperado contrato com uma grande equipe finalmente havia chegado para o australiano e é justamente em seu período com a Red Bull que ele pode mostrar ainda mais um pouco de suas garras. Sem sombra de dúvidas, esse é o período do seu auge, mas vamos com calma. A mudança de V8 para V6 Turbo não foi um grande sucesso imediato para a Renault, que na época fornecia motores para a Red Bull, e todos pensaram que os touros não teriam bons resultados em Melbourne e o hype era para o Vettel e não para o Daniel. Mas esse não foi o caso. Se a Mercedes foi a primeira força no campo, a Red Bull provou estar em boa forma. Dani pilotou muito, aproveitando a retirada de Hamilton e terminou em 2º lugar. Mas esta alegria foi curta, ele foi desqualificado algumas horas após, ao final, devido ao fluxo de massa de combustível muito alto em seu carro. Ele teve azar novamente na Malásia, pois na sua segunda parada foi da pior maneira possível e uma das suas rodas estava mal fixada. Felizmente para ele, suas próximas corridas foram muito mais agradáveis. 4º no Bahrein, na China, ele estava à frente de Vettel, que teve dificuldades na adaptação às novas regulamentações. Ele finalmente obteve seu primeiro pódio na Espanha, depois repetiu seu desempenho em Mônaco. Em Montreal, ele aproveitou a retirada de Hamilton e os problemas técnicos de Rosberg para assumir a liderança a 3 voltas do fim e ganhar pela primeira vez na sua jovem carreira uma corrida de Fórmula 1. Então ele entrava para aquele house seleto. Na Hungria, com a chuva, ele teve uma das melhores corridas
corridas, quarto no grid, ele aproveitou o safety car na 8ª volta para assumir a liderança e liderar cerca de 30 voltas. Ele foi terceiro nas voltas finais e passou Hamilton e Alonso sucessivamente, assumindo novamente a liderança no final da corrida para assinar sua segunda vitória. Antes das férias de verão, ele era o terceiro no campeonato. Ele certamente estava longe das Mercedes, mas à frente de Vettel, que estava apenas em 6º lugar. Ele é, acima de tudo, o único piloto que desafiou, entre aspas, as flechas de prata para vitórias. Daniel Ricciardo era uma estrela em ascensão na categoria, sempre de bom humor, nunca reclamando e bem felizão, criava sua fanbase aí de espectadores. Venceu sua terceira corrida na Bélgica e marcou mais 2 pódios em Singapura e depois Estados Unidos, com bons resultados ali no meio. Sua primeira temporada com a Red Bull foi um enorme sucesso. Ele terminou em terceiro lugar na classificação dos pilotos. Com a partida de Vettel para Ferrari, ele já era o líder da equipe austríaca para 2015. Danny Kvyat se juntava a ele como colega de equipe. Daniel tinha esperança de vencer em 2015 e nos anos seguintes ele era um dos favoritos e sua oportunidade estava crescendo. Mas infelizmente o projeto da Red Bull não foi tão bom quanto seus predecessores e o motor da Renault não ajudava. Início de temporada era lento, ele lutou a maior parte do tempo pelos últimos pontos ali. Seu primeiro pódio na temporada veio somente na Hungria, depois repetiu este desempenho com o segundo lugar em Singapura, mas foi só o que a RB11 conseguiu arranjar naquele ano. Na temporada 2016 começou muito bem com 3 quartos lugares seguidos e uma primeira fila na China, onde ele estava liderando antes de um pneu furado. No GP da Espanha, Kvyat foi substituído por um prodígio chamado Max Verstappen, a verdadeira pedra no sapato de Daniel Ricciardo pelos próximos anos. Ele assumiu a liderança após a colisão das Mercedes, mas teve que se contentar com um decepcionante 4º lugar devido a má estratégia enquanto via Verstappen vencer a corrida. Era o primeiro golpe. Em Mônaco ele tomou sua primeira pole position. No dia seguinte, em uma pista molhada, ele sofreu com um enorme erro de seus mecânicos, que não estavam prontos para uma troca de pneus, e terminou em segundo lugar atrás de Hamilton. Obviamente muito aborrecido, Daniel perdeu seu lendário sorriso durante aquela cerimônia de premiação. Certamente afetado por isso, ele passou a ser dominado por Verstappen na Áustria e na Grã-Bretanha. Após o resto da temporada foi muito boa ali para o australiano, com 5 pódios em 6 corridas, incluindo a vitória na Malásia, com direito a uma grande batalha na pista com seu companheiro de equipe, mas terminaria em terceiro naquela temporada novamente. Em 2017, a Red Bull ainda era ultrapassada pela Mercedes em termos de ritmo, mas também pela Ferrari, que havia voltado muito forte. Sua temporada realmente decolou só após o retorno à Espanha, quando ele conquistou um sólido terceiro lugar. Melhor ainda em Baku, ele aproveitou ao máximo os problemas dos líderes Vettel e Hamilton para vencer no final de uma corrida ali que foi bem louca. Foi a 5ª vitória na sua carreira, totalmente inesperada, mas o australiano mais uma vez mostrou seu oportunismo. Depois desse sucesso, o resto da temporada foi sólida, com 7 finalizações no top 5 em 8 corridas, incluindo 5 pódios. Para a temporada 2018, as ambições eram altas, mas os líderes nas pistas continuavam sendo Ferrari e Mercedes, com a equipe Bull ali mais uma vez confinando no papel de oportunista em sua própria liga, atrás dos grandes, mas muito à frente do melhor do resto. Ele ganhou com autoridade algumas corridas, foi o próprio Daniel que pagou o preço em Baku quando os dois da Red Bull se chocaram e saíram da corrida. Na época, os sinais de desgaste entre a relação Max e Daniel já era muito evidente. A temporada ainda parecia uma montanha russa. Novamente em Mônaco, o australiano conseguiu mais uma pole, como fez em 2016, e para dar aquela emoção, ele tomou um susto quando seu motor mostrou sinais de perda de potência, mas ele não se deixou abalar e não perdeu a corrida dessa vez. Ele venceria a apoteótica prova de Mônaco. Nessa etapa, Daniel terceiro no campeonato, atrás de Vettel e Hamilton, tendo os três vencido 2 corridas cada um nos seus primeiros eventos. Infelizmente, não encontraria o caminho para os pódios durante o resto da temporada. Pior, muito azarado, a confiabilidade de seu carro fez abandonar mais 6 vezes. Cansado, dominado pelo seu rival e companheiro de equipe, em busca de um novo desafio, Daniel provou um estrondoso movimento e a mídia ficou perplexa no início de agosto, quando anunciava que deixaria a Red Bull para se juntar à Renault em 2019. Vou onde paga mais, de Renault a McLaren. A Renault, quarta colocada no campeonato anterior, contava agora com sua experiência para progredir ainda mais no grid, mas o início, meio e quase fim foram complicados. Além de um 7º lugar em Silverstone, ele teve 6 corridas fora dos pontos, mas manteve toda a sua motivação em seu novo desafio. Monza foi a recompensa de sua temporada, pois uma corrida sem falhas lhe deu um bom 4º lugar. No final da temporada ele marcou mais 2 finalizações no top 6 e finalmente terminou o campeonato em 9º lugar. A Renault tinha fortes ambições para 2020, recuperar o 4º lugar de 2018, ou melhor,
já que o carro manteve sua potência de motor e parecia gerar mais downforce. O início da temporada, atrasado devido à pandemia, ativou os bastidores um grande jogo das cadeiras nas transferências. Na sequência do anúncio de Sainz de se juntar à Ferrari, Daniel anunciou que tomaria seu lugar e se juntaria à McLaren em 2021, antes mesmo de começar a temporada 2020. A McLaren terminou o ano anterior atrás da Renault com o mesmo motor e seria movida em 2021 pela Mercedes, um incentivo e tanto ali para essa mudança. Ele se estabeleceu claramente como líder da casa na Renault, conseguindo um sólido terceiro lugar em Nürburgring e repetiu a façanha em Imola. Ele terminou as últimas 11 corridas consecutivas nos pontos e finalmente terminou uma excelente quinta posição no campeonato, só superada pelas Mercedes, Verstappen e Pérez, que venceram ali no final da temporada. Daniel parecia ter dado um bom passo para 2021, ao optar por se juntar à McLaren ao lado de Lando Norris. A equipe britânica, que estava em processo de reconstrução, estava fazendo rápidos progressos, batalhando com a Ferrari pelo título como terceira força, ainda muito atrás de Mercedes e da Red Bull. Se o australiano deu trabalho para Norris nas primeiras qualificações da temporada, seu ritmo na corrida é muito mais abaixo e ele é muito claramente dominado pelo jovem inglês na primeira parte da temporada. Na metade da temporada, Daniel tinha menos da metade dos pontos de Norris, com o melhor resultado de quinto lugar, enquanto seu companheiro já havia subido em 3 pódios e era o terceiro no campeonato. Mas aí veio Monza. Monza, que corrida mágica aí para o australiano, que se classificou em segundo no sábado e de começo de corrida ultrapassava Max Verstappen, voava ali para uma esplêndida vitória. Mais uma redenção para o australiano e uma dobradinha para a McLaren incrível, com o Norris ali em segundo. Esta foi sua 8ª vitória na Fórmula 1 e trouxe a McLaren de volta à vitória, quase 9 anos após o distante GP do Brasil de 2012. O resto da temporada confirmou uma ligeira melhora, embora infelizmente também tenha correspondido à tomada de controle da Ferrari como a terceira força. Ele terminou em 8º lugar no campeonato com 115 pontos, o equivalente ao ano anterior da Renault. Para 2022, as coisas andam de mal a pior. Em entrevista recente, Jacques Villeneuve afirmou que o tempo de Daniel Ricciardo com a McLaren está chegando ao fim prematuramente. Nas palavras do campeão de 97, em última análise, ele tem sido um piloto altamente pago que tem custado muito dinheiro para a equipe. Ele não traz nenhum ponto e não tem a velocidade que a equipe precisa para desenvolver o carro, então ele só está custando dinheiro para eles. Bom, de fato o australiano tem sido constantemente superado por Norris. Ricciardo marcou menos de 1/4 do total do seu companheiro de equipe, mais jovem e menos experiente, vem sendo guardado no bolso literalmente por Lando. Mas qual será o futuro do nosso australiano sorridente daqui para frente? Ele merece mais chances na McLaren? Alguém vai puxá-lo para outra equipe? Ou no fim das contas vai achar o ritmo e superar seu companheiro e subir o nível do seu próprio jogo? Por fim, vamos dar uma olhada nos números de Ricciardo na Fórmula 1. Até o momento ele tem 219 GPs, 32 pódios, 3 pole positions e 8 vitórias. O estilo de pilotagem do Audi. Como dito antes, o auge do australiano sorridente foi sem dúvidas pilotando pela Red Bull, onde ele alcançou seus maiores feitos. E não somente por isso, mas durante esse período que Ricciardo se aprimorou em seu estilo de ultrapassagem de alto nível, o Dive Bomb, um estilo de ultrapassagem extremamente arriscado que consiste em frear além do ponto indicado nas curvas, surpreendendo o adversário e tomando seu lugar na curva. A tomada pode tanto ser feita por dentro ou por fora da curva. Se liga aí no australiano sorridente fazendo a mágica com o Dive Bomb. Não é à toa, graças ao seu estilo ousado, que Daniel Ricciardo é conhecido no mundo das corridas como o The Honey Badger, ou em português o texugo de mel, uma espécie de texugo muito encontrado na África e no oeste, sul ali da Ásia, conhecido por sua ferocidade e agressividade. Em entrevista, Daniel explicou o porquê desse seu inusitado apelido. Editor, bota na tela aí que foi o seu treinador Stuart Smith na época. O apelido continuou quando o australiano sorridente entrou para a STR pelo seu ritmo intenso de qualificação e ainda mais força na Red Bull, com o aprimoramento do estilo agressivo de Ricciardo. Sem sombra de dúvidas, o auge de Ricciardo até o presente foram suas primeiras temporadas com Red Bull, quando superou um tetracampeão e bateu roda com o atual campeão mundial Max Verstappen, num período de grande amadurecimento ali para os jovens. Piloto cheio de talento que tinha grandes chances de disputar um título mundial, mas como outros pilotos, na nossa visão, tomou decisões erradas, principalmente saindo da Red Bull. Sua demora em se adaptar com outros carros impedem ele de decolar rápido, e tempo mais paciência dentro das equipes é cada vez mais raro. A saída repentina de Daniel
Nani nos touros talvez tenha sido a pior decisão que mudou seu futuro, visto que o rendimento dos touros vermelhos só vem melhorando ao longo dos anos. Possivelmente, se ainda tivesse na equipe, poderia estar hoje lutando por um título mundial, sendo melhor que Sérgio Pérez e batendo de frente com o Max, na paciência e na técnica. Mas esse tempo já passou, para vocês seu auge já foi, e vendo os resultados atuais do australiano de 32 anos, é difícil imaginá-lo sendo contratado novamente por uma equipe que lhe dê novas chances de lutar por um título. Achamos friamente que já era pro australiano. Mas você concorda conosco? Já que outros pilotos vivem algo semelhante, tipo seu ex-companheiro Sebastian Vettel, com a diferença que o alemão coleciona 4 mundiais e que nos faz querer saber do auge dele também, certo? Então nem se mexe que o auge do Vettel tá começando em 5 segundos. Te vejo lá.